Mais uma vez, boa noite aos irmãos reunidos à mesa do Senhor e aqueles que não estão também, para darmos continuidade ao estudo do livro A História da Igreja, do irmão André Miller, no título Monges Antigos e Modernos. Desde já, eu lembro que alguns não quiser fazer algum comentário, pode interromper, esteja à vontade, não reunido à mesa. Monges Antigos e Modernos é o título. A origem e a história inicial do monasticismo foram cuidadosamente traçadas no capítulo 12 deste livro, mas, como seu caráter muda completamente no século XIII, será fácil esboçar seu progresso desde os primeiros tempos e, assim, ver mais claramente o contraste. Esse plano também nos dará a oportunidade de olhar a condição interna da Igreja de Roma antes que a luz da reforma penetre e revele suas terríveis trevas. No final do século III, mais especialmente durante o IV, os desertos da Síria e do Egito tornaram-se morada de monges e eremitas. Os lugares mais privados e pouco frequentados no vasto deserto foram selecionados pelos primeiros reclusos. Os relatos da santidade deles, de seus milagres e devoção, se tornaram a principal literatura da Igreja. A infecção se espalhou. Homens ansiosos por se destacar na santidade ou obter a reputação de uma piedade peculiar, abraçaram a ordem monástica. A prática prevaleceu tão rapidamente que, antes do início do século VI, estendia-se em igual proporção à própria cristandade. Havia três classes desses monges antigos. A primeira deles era denominada de solitários, aqueles que moravam sozinhos em lugares distantes de todas as cidades e habitações dos eremitas dos homens. A segunda deles chamava coenobitas, aqueles que viviam em comum com os outros na mesma casa para fins religiosos e sob os mesmos superiores. E a terceira seriam as sarabaitas, descritos como monges irregulares que peregrinavam, que não tinham regra ou residência fixos. Estes podem ser considerados dissidentes dos coenobitas, que viviam dentro de seus próprios portões. O muro que os confinava, em alguns casos, também encerrava seus poços e jardins. E tudo o que era necessário para o sustento deles, de modo a não deixar nenhum pretexto, nem mesmo para uma relação ocasial com o mundo que eles haviam abandonado para sempre. Aqueles a quem chamamos de monges hoje em dia são os
coenobitas, que... Pode subir? Obrigado. Vivem juntos em um convento ou mosteiro, fazem votos de viver de acordo com uma certa regra estabelecida pelo fundador e vestem um hábito que marca a distinção de sua ordem. As revoluções do Ocidente, no século V, mostraram-se favoráveis ao monasticismo. Os bárbaros ficaram impressionados com os números, peculiaridades e professada santidade dos monges. Suas residências, portanto, não foram perturbadas e tornaram-se um refúgio tranquilo dos problemas da época. A superstição lhes dava honra, a riqueza começava a fluir, mas com ela degeneração e corrupção. Já havia espaço para um reformador, e a pessoa que apareceria nesse caráter era o famoso São Bento. Antes de começarmos a falar algo sobre São Bento, algum dos irmãos quiserem fazer algum comentário nesse primeiro título aí, fique à vontade. Pode subir mais aí, irmão Jefferson, que aí já pega um... São Bento. Uma vez que quase todas as instituições monásticas em toda a Europa, por mais de 600 anos, foram regulamentadas pela regra de São Bento, basta apenas darmos algum relato sobre essa célebre ordem para conhecermos a constituição e o caráter de todas elas. E, como o nome delas é Legião, pouparemos o leitor de demasiada repetição. Esse homem notável era filho de um senador romano nascido em Núrcia, na Itália, tendo nascido em 480 depois de Cristo. Aos 12 anos, foi enviado para estudar em Roma. Ele provavelmente tinha ouvido e lido sobre a vida dos santos anacoretas e eremitas do Oriente. Com esses exemplos, diante de sua mente e as irregularidades de seus colegas estudantes ao seu redor, ele ansiava pela solidão. Por volta dos 15 anos de idade, incapaz de suportar por mais tempo o estado... Pode subir? O estado corrupto da sociedade romana, ele se separou até mesmo de sua fiel babá, Cirila, que havia sido enviada com ele a Roma por seus pais, e a deixou lamentando sua perturbação mental. Os ferozes hunos e vândalos haviam transformado até o coração da Itália em um deserto, de modo que o jovem eremita encontrou um local isolado não muito longe de Roma.
Por anos, ele viveu em uma caverna solitária. A única pessoa que conhecia o segredo de seu retiro era um monge chamado Romano, que lhe fornecia pão da economia de uma parte de sua própria mesada diária. Mas, como uma rocha íngreme, ficava entre o claustro de Romano e a gruta de Bento. O pão era descido por um barbante até a boca da caverna. Com o tempo, ele foi descoberto por alguns pastores que ficaram encantados ao ouvir suas instruções e testemunhar seus milagres. Pode subir? À medida que a fama de sua piedade aumentava, ele foi persuadido a se tornar abade de um mosteiro das redondezas. Mas a rigidez de sua disciplina desagradou seus internos, e eles concordaram em se livrar do severo recluso, misturando veneno em seu vinho. Mas, ao fazer o sinal da cruz, o que geralmente fazia com sua comida e bebida, o copo se despedaçou. Então, ele repreendeu suavemente os monges e voltou para sua caverna na montanha. Bento tornara-se, então, de maior interesse do que nunca. Sua fama se espalhou, grandes multidões se lhe aglomeravam, homens ricos e influentes se lhe juntaram, e grandes somas de dinheiro foram colocadas à sua disposição. Ele estava, então, em condições de construir 12 mosteiros, cada um deles consistindo de 12 monges, sob um supervisor. Tendo conseguido até então cumprir o objetivo de sua residência no distrito, e inquieto com a invejosa interferência de Florencio, um padre vizinho deixou o vilarejo de Subiaco com alguns seguidores no ano de 528. Após algumas andanças, chegou ao Monte Cassino, onde Apolo ainda era adorado pelos rústicos. Com grande habilidade e energia, ele desenraizou os restos da idolatria pagã entre os camponeses. Ele cortou o bosque sagrado, destruiu o ídolo de Apolo que havia ali, e no local do altar foi erguido um oratório que ele dedicou a São João Evangelista e a São Martinho. Essa foi a semente do grande e renomado mosteiro que se tornou a raiz mãe de inúmeros ramos que em pouco tempo cobriram a face da Europa. Aqui, Bento redigiu sua famosa regra, por volta do ano 529. Ela consiste em 73 capítulos, que contém um código de leis que regulamenta os deveres dos monges entre si e entre o abade e seus monges. Ele provê regras para a administração
de uma instituição composta de toda variedade de caráter, engajada em toda variedade de ocupação, mas tudo estando perfeitamente sujeito a um governante absoluto. A abrangência de seu sistema é surpreendente por ser o resultado de uma única mente e sem exemplos ou precedentes. A regra de São Bento é considerada pelos eruditos como o monumento mais célebre da antiguidade eclesiástica e foi, em suas operações, a própria força e palavra de ordem da dominação de Roma sobre o continente europeu. Algum irmão quiser fazer algum comentário, esteja à vontade antes da gente começar a falar sobre a regra de São Bento. Pode subir aí, Jefferson? Vamos nos debruçar agora sobre a regra de São Bento. Como seriam essas regras? A sabedoria deste grande monge, como legislador, e a superioridade de sua disciplina sobre tudo o que existia anteriormente encontram-se principalmente no lugar que ele dá ao trabalho manual. Essa era a característica distintiva da nova ordem, ou seja, trabalho físico árduo e saudável. O monasticismo tinha sido, até então, quase que inteiramente uma vida de mera reclusão e contemplação, apoiada pela caridade do público ou pelos impressionáveis camponeses das vizinhanças do mosteiro. Bento viu os efeitos perversos desse estado de existência ocioso e sonhador e tomou amplas providências para a ocupação dos monges. Ele rotulou a ociosidade como inimiga da alma e do corpo. Deviam não somente trabalhar na oração, adoração, leitura e educação dos mais jovens, como também trabalhar com as mãos, como com o machado na floresta, a pá nos campos e a espátula nas paredes. As vantagens desse novo sistema eram grandes. As abadias beneditinas tornaram-se assentamentos agrícolas industriosos. A agricultura, as artes da vida civilizada foram introduzidas nas regiões mais bárbaras, e o deserto, sob as mãos dos monges, floresceu com fertilidade. Embora a ordem de São Bento fosse, em todos os sentidos, contrária à letra e ao espírito da palavra de Deus, ela tinha mais razão e bom senso do que os sistemas ociosos e lânguidos do Oriente. Ele era um daqueles que sustentavam, diz
Travelers Hill, que para viver neste mundo, um homem deve fazer algo, que aquela vida que consome, mas não produz, é uma vida mórbida e, na verdade, uma vida impossível. Uma vida que tenderá à decadência e, portanto, imbuído da importância desse fato, ele fez do trabalho contínuo e diário, o grande fundamento de sua regra. Sua penetração na sociedade também é vista em sua consideração pelo clima hostil do Ocidente e pelas constituições europeias. Suas leis eram mais brandas e praticáveis do que as que haviam sido tentadas nos países orientais. A dieta era bem mais generosa e ele não propunha nenhuma mortificação extrema, mas permitia que seus seguidores vivessem de acordo com os hábitos comuns de seus respectivos países. Nessas considerações sábias e razoáveis está todo o segredo do maravilhoso sucesso da ordem beneditina. Mas, com nossas noções modernas de qualidade de vida e de estarmos acostumados com relativamente poucos serviços religiosos no decorrer da semana, o leitor pode estar disposto a questionar o que dissemos sobre a brandura das regras monásticas e a natureza generosa da dieta. Falamos nesse sentido em comparação com o Oriente, de onde se originou o monasticismo. Às 2 horas da manhã, os monges eram despertados para as vigílias, ocasião em que 12 salmos eram cantados e certas lições das Escrituras lidas ou recitadas. Eles se reuniam novamente ao amanhecer para as matinas. Este serviço era quase igual ao primeiro, de modo que em suas vigílias e matinas, 24 salmos deveriam ser cantados todos os dias para que o saltério pudesse ser completado a cada semana. O tempo para suas devoções internas e seu trabalho externo era planejado no verão e no inverno, conforme o superior achasse conveniente. Mas eles eram obrigados a comparecer a pelo menos 7 serviços religiosos distintos a cada 24 horas, além de 7 horas por dia de trabalho. Eles tomavam o café da manhã por volta do meio-dia e jantavam à noite. Sua alimentação habitual consistia em vegetais, grãos e frutas, meio quilo de pão por dia para cada monge e uma pequena quantidade de vinho. Na mesa pública, nenhuma carne era permitida. Somente aos enfermos era dada comida de origem animal, que, às vezes, comiam ovos ou peixe à noite. Mas
Todos os dias na quaresma jejuavam até às 6 da tarde e tinham menos tempo para dormir. A roupa dos monges devia ser rústica e simples, mas variável, de acordo com as circunstâncias. Foi-lhes permitido ter o luxo das botas. A vestimenta externa deles era um vestido preto solto, com mangas largas, e um capuz na cabeça com uma parte pontuda atrás. Cada monge tinha 2 casacos, 2 capuzes, um livro de mesa, uma faca, uma agulha e um lenço. A mobília de suas celas era uma esteira, um cobertor, um tapete e um travesseiro. Cada um tinha um leito separado e dormiam vestidos. Um reitor deveria presidir cada dormitório e uma luz deveria ser mantida acesa em cada um. Nenhuma conversa era permitida após se retirarem aos seus aposentos. Por pequenas faltas, eram excluídos das refeições da Irmandade, e por maiores, eram excluídos da capela. Infratores incorrigíveis eram excluídos do mosteiro. Assim se passava o longo e tedioso dia do monge que condenava a si mesmo a essa vida. Desde as vigílias da meia-noite até as vésperas da noite, todas as suas observâncias eram meramente mecânicas. Ao entrar no mosteiro, ele renunciava totalmente a todas as espécies de liberdade pessoal. Seu voto de obediência implícita a seus superiores em tudo era irrevogável. Ninguém podia receber um presente de qualquer espécie, nem mesmo de seus pais, nem manter correspondência com pessoas de fora do mosteiro, a não ser que passasse pela inspeção do abade. Um porteiro sempre se sentava ao portão, que era mantido trancado dia e noite. E nenhum estranho era admitido sem a permissão do abade. E nenhum monge podia sair a menos que tivesse a permissão de seu superior. O jardim, o moinho, o poço, o forno de pão ficavam todos dentro dos muros, de modo que não houvesse necessidade de sair do mosteiro. A ocupação de cada monge seria determinada pelo abade. Um monge que antes era rico e de nascimento nobre estaria então sem um tostão e podia ser nomeado cozinheiro ou servente, alfaiate, carpinteiro ou poceiro, de acordo com o desejo do superior absoluto. A qualidade e a quantidade de sua comida eram prescritas e limitadas, como se fosse a menor criança. Ele não tinha permissão para falar, salvo em determinados momentos.
todas as conversas eram estritamente proibidas durante as refeições. Alguém lia em voz alta o tempo todo. Irmãos, só fazendo um lembrete aqui sobre as circunstâncias desse isolamento que era realizado entre os monges naquela época e também as circunstâncias dos militares. Irmão Jefferson, pode baixar aí? Existe só esse pedacinho aí para o próximo item, né? Eu vou fazer essa leitura aqui. Quem quiser fazer também outro comentário, que ele fica já para o próximo título, ok? Que seria os beneditinos, melhor dizendo. Assim estava o homem social, isolado da sociedade. A mulher que Deus deu ao homem devia ser considerada não apenas uma estranha aos seus pensamentos, mas a inimiga natural de sua perfeição solitária. Pela sutileza de Satanás, o ego era o objetivo supremo de todos os monges e de todos os sistemas de monastério. Com que força as palavras do apóstolo vêm à mente quando meditava sobre a liberdade de Cristo e a escravidão de Satanás? Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Observe estas palavras verdadeiramente cristãs. O que para mim era ganho, ganho para mim. Se é apenas ganho para mim, qual é o bem dessas coisas? Eu quero Cristo. Eu vi Cristo em glória. Eu quero ser como ele. Tudo de que aquela carne religiosa podia se gabar, o que era ganho para ele, ele jogou para trás como a mais simples escória. E, na verdade, continua ele, tendo também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Que cegueira, que perversidade, para quem prefere a ordem de São Bento a Filipenses 3, ao amor e à liberdade de Cristo. Mas tamanho era o poder enganador de Satanás, que fazia o homem pensar que o caminho certo, senão único, para o céu, era se tornando um monge. Eu fazia o comentário, iniciava um comentário sobre as circunstâncias solitárias dos monges e os procedimentos que passaram a ser adotados, inclusive e principalmente, também nas academias militares. Eu digo assim, academias, porque todas elas, tanto das Forças Armadas quanto das polícias militares, elas tinham um período superior ao das praças. Os dos oficiais eram superiores. São 4 anos de convivência dentro de um quartel, que na época, inclusive na minha, era chamada de o quartel Bolinha. Nós não tínhamos a presença feminina, como tem no texto aqui, para se preocupar, ou colocada por Satanás, seja lá como for, para que pudesse ter um sentido de desvio mental em relação às coisas que teriam, as obrigações que teriam que fazer no dia a dia.
isso se manteve até um determinado ano próximo do que nós estamos, porque hoje, nas academias militares, pela circunstância da modernidade, já temos a peça feminina também nas academias. Eu, inclusive, não sei se os irmãos tiveram oportunidade de fazer alguma leitura hoje sobre a circunstância a circunstância fúnebre do Papa. Esse Papa também deu início, salvo engano, a conceder determinadas atividades dentro de um critério, também observando a excelência e obediência do Supremo Absoluto, que normalmente são os cardeais e o próprio Papa, a possibilidade das mulheres agora terem funções, né, lá no Vaticano. Tudo isso vai levando em consideração as circunstâncias modernas que também estão ligadas, queira ou não, no sistema da igreja que estamos vivendo hoje. Que, por sinal, um dos seus significados, eu não sei, aqueles que tiveram oportunidade de estar com o irmão Lemão esta semana, falava justamente que essa igreja que nós estamos vivendo hoje, Laodiceia, é um sentido da democracia. Em outras palavras, tudo deve ser alegado agora às circunstâncias da democracia. Determinadas situações que talvez não teriam cabimento, por sinal, por conta da democracia. Então, valores outros que vão terminar ficando pelo caminho em razão dessa circunstância de tanta abertura e que termina caindo também nas denominadas promiscuidades, não terá jeito. Isso é uma circunstância que hoje, na nossa era, vamos ter que nos enfrentar e defrontar com essas coisas. O sistema aqui empregado, eu achei interessante, eu casando assim as coisas com o que o irmão Lemão estava falando esta semana, sobre o fator masculino dentro dessa ordem católica. E interessante e esclarecedor foi a dissensão das circunstâncias católicas, que saiu protestante, e que dali também estavam os reunidos à mesa do Senhor. Não sei se os irmãos se lembram dessa palavra do Lemão esta semana, mas assim é interessante. Então, é extremamente rigoroso o sistema dos monges, com um propósito que era dado, para poder levar em consideração, vamos dizer assim, aquela ligação ao Senhor, né? Ao Senhor. E isso vem sendo, ao tempo, quebrado por circunstâncias do termo democracia. Se algum outro irmão quiser fazer mais algum comentário, complementar, inclusive corrigir alguma coisa se não entendeu que não foi dentro da linha que eu expus. Ok, irmãos, graças ao Senhor, mais uma reunião informal. Vamos estar aqui encerrando, vou estar tirando a gravação.